Paz do Senhor, queridos, muito bem-vindo ao seu canal Relíquias de um Pregador. Como prometemos aos nossos queridos inscritos, os jovens, todos aqueles que têm acompanhado os conteúdos que temos aqui, sempre disponibilizado no canal Relíquias de um Pregador. Este que vos fala, seu amigo e irmão presbítero Ubiraci Silva. Muito bem, meus queridos, como prometemos, estaremos falando sobre o namoro cristão por estes dias, dentro do tema Limites no Namoro Cristão, ok? Compreendendo os limites do namoro cristão. Você, jovem, poderá tomar nota, a partir deste momento, dos assuntos que estaremos abordando. Primeiro, estaremos falando sobre o namoro como uma fase de conhecimentos. Dentro deste ponto, nós estaremos abordando o que conhecer, a pessoa e o seu perfil. A resposta: no namoro cristão, o primeiro ponto a ser abordado é o namoro como uma fase de conhecimentos. Como fase de conhecimento, o que conhecer? Automaticamente, a pessoa e o seu perfil. Você precisa conhecer a pessoa e o seu perfil. Segundo, como conhecer? Com respeito e paciência. Estaremos tecendo dentro deste ponto o namoro como uma fase de conhecimento. 3. Quais dimensões conhecer? Interna e externa. São estes os tópicos que serão abordados neste primeiro ponto, ok? O namoro como uma fase de conhecimentos. Então, o que conhecer? A pessoa e o seu perfil. Como conhecer? Com respeito e paciência. Quais dimensões conhecer? Interna e externa. E para tanto vamos tomar aqui o livro do Gênesis, capítulo de número 24, que é o texto que estaremos usando como base para tecermos o comentário em cima deste assunto, que é de um conteúdo imprescindível para os nossos jovens. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quereira seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Muito bem. Dentro deste contexto, nós estaremos então dando início ao nosso estudo. Esse estudo queremos defini-lo em pelo menos 3 pontos. O primeiro é o namoro como uma fase de conhecimento. O segundo, o namoro como uma fase de consistência. E em terceiro, o namoro como uma fase de possibilidades. São os 3 pontos que estaremos discorrendo durante este tema, ou esta temática que estaremos aqui abordando ao longo dos dias que formos disponibilizando o conteúdo para os nossos queridos irmãos jovens
aqueles que estão inscritos e acompanhando o canal. Muito bem, então o primeiro ponto é o namoro como uma fase de conhecimento, o segundo é o namoro como uma fase de consistência e, por fim, o terceiro ponto, o namoro como uma fase de possibilidades, baseado no texto que acabamos de ler no livro do Gênesis, capítulo 24, do verso de número 1, versículo 1, até o versículo de número 9. Estaremos, então, já dando início ao namoro como uma fase de conhecimento e o que conhecer, como já dizemos aqui aos queridos irmãos. Ora, conhecer a pessoa e o seu perfil. Estaremos aplicando os termos usados por Abraão para com seu servo Eliezer, que ficou com a responsabilidade de ir procurar uma jovem para Isaque, seu filho. Era intenção de Abraão fazer um bom casamento para o seu filho, como também ter descanso na sua velhice, ciente de que Isaque teria um bom resultado familiar. E com esta preocupação, ele convida o seu servo Eliezer para que fosse em busca de uma jovem para o seu filho Isaque. E começam-se então estabelecendo-se algumas medidas. Entre elas, nós vamos observar aqui já no capítulo de número 24, que neste juramento, Abraão diz o seguinte no versículo de número 3. Diz Abraão: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Ora, eu quero conhecer uma jovem, irmão Biraci. Como é que eu faço então? Primeiro, você tem que estabelecer a terra, a nacionalidade dela. Você tem o seu direito de escolha, de liberdade dado por Deus para fazer a escolha tal como Abraão fez. Abraão disse: olha, eu não quero de nacionalidade cananeia. Transliteralizando para os nossos dias de hoje, você tem que definir, a pessoa tem que definir se quer casar com uma brasileira, se quer uma japonesa, se quer uma espanhola, se quer de origem europeia, se quer de origem africana, se quer de origem asiática, se quer de origem americana ou da América Latina, América do Norte. Precisa definir. Irmão Biraci, eu gosto de pessoas ou de mulher, se for o caso o jovem, ele deve definir a terra em que ela deva estar. Se vai querer uma brasileira, então você tem o Brasil. Porém, dentro do Brasil você tem os estados. Então você vai preferir, você tem que definir a sua preferência. Ora, o que conhecer não é a pessoa? Então você vai conhecer, a princípio, definindo qual a terra. Abraão determinou: se eu não quero de origem cananeia, eu quero da minha origem, da minha nacionalidade. Então o jovem ou a moça tem liberdade dada por Deus para definir isso. Se ele quer namorar para casar e uma jovem ou um jovem para conviver para o resto da vida, ele começa em nacionalidade dela, tá certo? Mas claro que vamos chegar ao âmbito de ser ou não cristão. É claro que precisa, e mais do que nunca dentro do seu perfil. Mas primeiro, a terra. Observe. Primeiro defina a terra onde você vai encontrar. Se no Brasil, fora do Brasil, qual estado, qual o conteúdo de vivência que ela trará para si. Se vai coincidir com as mesmas... com os mesmos hábitos, com as mesmas linguagens, enfim. Porque se você é um brasileiro, para casar com uma americana, você precisa ter que pelo menos um domínio do inglês. Se for asiática, no conteúdo japonês ou chinês, você precisa dominar a língua ou então aprender. Então vai requerer mais de você. Mas se quer facilitar a coisa, então procura aí uma brasileira ou um brasileiro, tá certo? E dentro desse âmbito nós vamos observar que ainda há mais conselhos aqui. Mas este é o primeiro conselho já estabelecido. Quero casar, quero alguém para conviver, quero alguém para estar comigo. Então Abraão chega a dizer: olha, eu quero que seja da mesma nacionalidade. Eu não quero de uma outra nação, eu quero da minha nação. Este foi o primeiro princípio que Abraão estabeleceu para o servo, no juramento que ele
estabeleceu entre ele e o seu servo Eliezer. Muito bem, este é o seu canal Relíquias de um Pregador e estamos falando sobre os limites do namoro cristão e abordando o primeiro ponto, que é o namoro como uma fase de conhecimento. Então, a pessoa ou o pretendente ao namoro tem que definir se é namorada, se é a moça, ela tem que definir a nacionalidade do rapaz. Se é um rapaz, ele precisa definir qual a nacionalidade da moça que ele pretende tê-la como esposa. Então, dentro deste conteúdo, dentro desta linha de raciocínio, vamos seguindo em frente e eu espero você nos próximos vídeos aqui no seu canal Relíquias de um Pregador. Até lá!